Bom dia, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aulinha de Biologia Animal. E hoje nós vamos estar introduzindo os répteis, né? Esse nome tão famoso aí que nós vamos ver que tem algumas modificações aí, se a gente for considerar sistemática filogenética, ou seja, evolutiva. Só então para dar uma revisão, né? O que a gente estava aprendendo até agora e que minha mesa digitalizadora não tá ligada. Então, o que a gente aprendeu? Nós aprendemos, então, que toda essa árvore filogenética que vocês estão vendo são dos craniata, né? Dos que desenvolveram um osso que protege o cérebro, né? Depois do crânio surgiram as vértebras, né? Que protege a estrutura óssea que protege o nosso sistema nervoso. E aí nós temos então a divisão dos craniatas em peixes sem mandíbula, né? Os animais sem mandíbula, e os com mandíbula, os gnatostomados. Dentro dos gnatostomados, nós vimos os peixes cartilaginosos, que são os condrícteis, vimos os peixes ósseos, os osteíctes, e aí depois a gente viu os tetrápodas, que são os que têm 4 pernas, né? E nós vimos os anfíbios. Os anfíbios mostram então uma transição do ambiente aquático para um ambiente terrestre, né? E a partir de agora, nós vamos ver o surgimento dos anexos embrionários Amnion, Corium e Allantoide no ovo. Então, nós temos aqui o surgimento do ovo calcário. Quando vocês, a base de carbonato de cálcio, o ovo duro, quando vocês estão pensando de répteis para frente, a gente está pensando no ovo de galinha, ok? Anfíbio não tem essa estrutura de ovo de galinha, que é a cascadura e os anexos embrionários. Até anfíbio, o único anexo embrionário que nós vamos ter é o saco vitelínico, tá? Então, a partir de répteis, vão surgir mais 3 anexos embrionários, o amnion, o corium e o allantoide. E isso é importantíssimo evolutivamente. E aqui nós vamos falar então da classificação atual dos répteis, ok? Então nós temos os aminiotas. O que são aminiotas? Que têm o ovo amniótico. Nós já vimos isso lá na introdução aos animais, né? Ou seja, o que é um ovo amniótico? É aquele que tem amnion, corium e allantoide, além do saco vitelínico. Lembrando que o saco vitelínico está presente desde peixes, ok? E aí, então, nós vamos ter um ancestral dando origem aqui aos mamíferos, que nós vamos ver em algumas aulas para frente, e outro ancestral dando origem aos répteis. Vocês estão vendo que os répteis são divididos nas tartarugas, nos lagartos e cobras e nos jacarés e crocodilos, testudinas, lepidossauro e crocodilo. Só que agora presta atenção que é muito importante isso. Os crocodilos, eles estão compartilhando um ancestral comum com as aves. Isso quer dizer que os crocodilos estão mais próximos das aves do que dos lagartos, por exemplo, porque eles dividem um ancestral comum. E qual que é a implicação evolutiva disso? Se nós considerarmos só os répteis, qual que é o ancestral comum dos répteis? É esse aqui que eu vou chamar de X. O X é exclusivo dos répteis? Não. O X é também ancestral da ave. O que isso significa? Significa que para a sistemática filogenética, para a evolução, o grupo répteis não existe, porque ele não forma um grupo monofilético. O que é um grupo monofilético? É aquele que inclui o ancestral e todos os seus descendentes. Só que esse ancestral X não inclui todos os descendentes, porque não inclui a ave. Então, gente, é como se esse grupo répteis não existisse. Mas está tão arraigado da nossa cultura, né? Está tão fixado, né? Que a gente aprende peixes, répteis, anfíbios, aves. A gente separa as aves dos répteis, né? E para a sistemática evolutiva, a gente inclui as aves junto com os répteis num grupo que a gente chama de reptília. Então, os reptília incluem os répteis com as aves. As aves deveriam ser incluídas dentro dos répteis, ok? E nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, fiquem ligados. Os répteis
em si não formam um grupo monofilético, tá? Para ele ser um grupo monofilético, tem que incluir as aves, porque a ave compartilha um ancestral comum com os répteis. Bom, e eu falei então para vocês que a partir de répteis nós temos uma adaptação muito boa no ambiente terrestre, o que a gente não via no anfíbio. O anfíbio ainda depende muito da água. Então, anotem aí quais foram as características que permitiram o sucesso dos vertebrados amniotas no ambiente terrestre. Então, a partir de répteis, aves e mamíferos, nós temos vertebrados muito bem adaptados ao ambiente terrestre, o que a gente não vê em anfíbio. Então, a primeira característica é o surgimento do ovo amniótico, como eu já falei para vocês. Por quê? O ovo amniótico, ele deixa o indivíduo independente da água para a reprodução. Se a gente for fazer uma analogia com o grupo vegetal, é o surgimento do pólen, do tubo polínico, né? Quando surge o tubo polínico em gimnosperma e angiosperma, as plantas se tornam independentes da água para a reprodução. E existe até uma questão de vestibular comparando biologia vegetal com animal nesse sentido. Então, o que permite então esses animais não dependerem da água para a reprodução? A presença do ovo amniótico, tá? Então, aqui eu coloquei o ovo amniótico, que é o ovo com casca, o ovo calcário, à base de carbonato de cálcio. E ele, então, tem a casca, tem a cavidade amniótica, que tem o líquido, a famosa bolsa estourou, né? Em que abriga o âmino é o líquido. Tem o alantoide, que armazena excretas, o xixi e o cocô, né? O córeo, que é a membrana que reveste todas as outras, né? E nós temos o saco vitelínico e o vitelo, que não é exclusivo desse momento, já existia, ok? Então, o que o ovo amniótico é importante? Esse tipo de ovo é revestido por uma casca porosa que isola o embrião do meio externo e permite as trocas gasosas fundamentais. Então, veja que no nosso caso, que nós temos placenta, as trocas gasosas ocorrem na placenta. O animalzinho, o réptil, tartaruguinha que está vivendo ali, as trocas gasosas, como a casca é porosa, né? Ela troca o ar com o meio direto, ok? A presença do líquido amniótico que protege o embrião contra a dessecação e os choques mecânicos. Segunda característica, a partir de agora, não haverá mais desenvolvimento indireto. Todos vão ter desenvolvimento direto. A gente via ainda em anfíbio, por exemplo, a presença da larva, do girino. Aqui não. Aqui, a partir do momento que tem o embrião já tem as características do adulto. Então, é desenvolvimento direto, ok? E a partir desse momento, nós temos sempre fecundação interna. A gente já via em anfíbio, por exemplo, nos sapos, lembra? Tinha o amplexo, eles liberavam o óvulo, liberavam o espermatozoide e a fecundação podia ser externa, né? A partir de agora, a gente só vai ter fecundação interna, tá? O ovo dos amniotas sempre se forma na porção terminal do oviduto da fêmea, como se fosse a trompa da fêmea. Uma vez formada a casca, né? Então, como a casca do ovo se forma dentro da fêmea, tem como ter fecundação externa? Não tem como ter fecundação externa. Porque formou só para ter fecundação externa, você teria que quebrar o ovo para fecundar o óvulo, não é verdade? Então, uma vez formada a casca, não há mais possibilidade do espermatozoide fecundar o óvulo. De forma que a fecundação deve ocorrer nas porções mais internas do oviduto. Então, obrigatoriamente, a fecundação tem que ser interna. E agora, então, a gente vai para os répteis, tá? Qual é por que então surgiu o grupo dos répteis, né? O que faz o grupo dos répteis ser um grupo fechado, não evolutivamente, né? Mas pelo menos morfologicamente, de morfologia, de visualização. Todos os répteis, eles vão ter a pele seca, sem glândulas de muco e recobertas por escamas bem grossas ou placas córneas, tá? Ou seja, presta atenção, a pele é impermeável. Ela vai ser rica numa proteína chamada queratina, que é a mesma queratina que tem nas nossas unhas, só que diferente. Olha as placas enormes, né, que formam nesses répteis, tá? Isso é importantíssimo para o ambiente terrestre, para evitar perda de água. Vejam que no anfíbio, vamos comparar o anfíbio, ele tinha a pele úmida,
muitas glândulas mucosas e pouca queratina. Aqui nós vamos ter o oposto, por quê? Porque esses animais, eles estão definitivamente no ambiente terrestre. Uma outra coisa que é muito importante, répteis e aves, eles excretam, eles eliminam ácido úrico. Lembra, vocês já devem ter caído um cocô de passarinho em cima de vocês, né? Os répteis e as aves, eles não fazem xixi e cocô. Eles soltam esse plástico. Por quê? Porque o ácido úrico, ele é insolúvel em água e ele não é tóxico. Como eles estão em ovo, como o embrião cresce em ovo, poderia liberar excreta tóxica? Não, porque se o embriãozinho, se a tartaruguinha no ovo liberasse uma substância tóxica, ia acabar matando ela. Então, quando ela faz a digestão no ovo, ela tem que eliminar lá no alantoide uma substância que não é tóxica. E, ao mesmo tempo, essa substância não pode ser solúvel em água. Por quê? Porque esse animal, ele é o quê? Ele é muito terrestre. Então, ele tem que ter mecanismos que não gastem muita água. Então, eles excretam ácido úrico. Anotem aí, répteis e aves excretam ácido úrico. Depois a gente vai ver os outros animais na morfologia comparada. No nosso caso, por exemplo, os mamíferos é ureia, né? Assim, via de regra. Outra coisa importante, lá nos anfíbios a gente tinha o quê? Respiração pulmonar, mas principalmente respiração cutânea. O pulmão não dava conta de tudo. A partir de agora, nós temos respiração pulmonar, ok? Então, outra diferença, terceira diferença, ok? E uma coisa que é semelhante aos anfíbios e aos peixes, que mantém ainda em répteis, mas que não vai manter em aves e mamíferos, é que eles são ectotérmicos ou pecilotérmicos. O que é isso? A temperatura do corpo varia conforme o ambiente. Se o ambiente está muito frio, o animal tende a ir para o sol para se aquecer. Se está muito sol, o animal tende a ir para a sombra para se esfriar, né? Então, eles aquecem seu corpo ou esfriam de acordo com as fontes externas. O nosso caso, independente se a gente está no sol ou no frio, né, no calor ou no frio, a gente mantém a nossa temperatura constante. Então, nós somos homeotérmicos ou endotérmicos. Quem é homeotérmico? Aves e mamíferos. Peixes, anfíbios e répteis são ectotérmicos, pecilotérmicos, ok? E a diversidade, então? Os répteis, atualmente, eles são divididos em testudinas, ou quelônios, nos lepidossáurios e nos crocodíleos. Então, a partir de agora, a gente vai ver esses três grupos, ok? De uma forma muito simples, tá? Mas não é evolutiva, a gente acabou de ver, então, que o revestimento dos répteis tem queratina. Anotem aí, grandes quantidades de queratina. Essa queratina, ela pode se depositar na estrutura do réptil de três formas. Ou formando placas ósseas, como nas tartarugas. Então, o que a gente vai ter os testudinas, os quelônios, tá? Ou na forma de escamas. A queratina se deposita na forma de escama, que aí nós vamos ter, então, os lepidossáurios, que estão as cobras. Ou a queratina vai estar em placas córneas. São diferentes formas de deposição da queratina, ok? Que são os crocodíleos. É mais ou menos isso a diferença desses três grupos. E para a aula não ficar comprida, a gente para aqui e depois a gente vai começar na segunda videoaula a falar de cada subgrupo dos répteis. Até lá!